Arruma. Aqui. Peraí, gente. Não sei usar essas tecnologias. Aí aqui a produção tá ali, arruma. Vamos lá. Abra a palavra de Deus comigo lá no livro do profeta Ezequiel, de número 37. É uma passagem bem conhecida. É algo que você já deve ter ouvido, mas eu creio e nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é poderosa. E mesmo que nós já tenhamos ouvido, ela fala conosco quando nós estamos com os nossos corações abertos. Quando nós estamos abertos, o Senhor cada vez mais nos renova. E eu quero ler com você, é a passagem do Vale dos Ossos Secos. É algo conhecido, é uma passagem bem conhecida, mas algo que me moveu. E eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, é isso mesmo? Quando nós estávamos no impulso, no último impulso, e estava fazendo aqui, eu estava sentada lá onde a Anne está, e algo muito forte veio assim, o Vale dos Ossos Secos. E não foi o vale, foi assim, os ossos secos. Falei, ossos secos, tinham pessoas passando. E eu não entendi. Depois fui me colocando para o Senhor, e eu comecei a entender algumas coisas aqui dos Vale dos Ossos Secos, o que o Senhor queria falar, porque é algo tão que todos já, acho que quase todos já leram, todos já conheceram, alguém já ouviu falar. Mas hoje nós vamos dar uma mergulhadinha aqui nesse texto. Então diz assim, nós vamos ler do 1 ao 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e o seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos, que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. E farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava havia um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntavam, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro estes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou cobrir os seus túmulos e trazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que eu, o Senhor, farei e fiz palavra do Senhor. Amém. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui, Pai. E como eu já falei, ela é viva e eficaz, ó Deus. E ela penetra em nossos corações, ó Deus. Que não sejam apenas meras palavras aqui faladas, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós. Que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo possa soprar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor. Fala, Deus, no nome santo de Jesus.
Amém. Então, como nós vimos aqui, Israel, ele estava vivendo, a história diz que eles estavam exilados na Babilônia, um reino já tinha uma parte que quando tinha se dividido, tinham dividido em dois, ele era unificado, depois dividiu, um foi exilado, o outro exterminado, e nesse tempo que eles estão vivendo aqui, é um tempo de apostasia, é um tempo onde há o abandono da fé, é um tempo onde eles se afastaram do Senhor e estavam vivendo uma crise espiritual. Eles tinham tapado seus ouvidos para os profetas de Deus. Naquela época Deus tinha enviado vários profetas. Deus ergueu vários profetas. Começou lá com Isaías e tantos outros. E Deus veio falando. E eles taparam seus ouvidos. E eles não queriam ouvir. Eles estavam com seus corações endurecidos. Eles estavam desanimados e sem esperança. Eles estavam numa completa desesperança, como nós terminamos de ler ali o capítulo. Eles acharam que mais nada aconteceria para eles. Mas nessa visão, Deus está mostrando um método para o profeta Ezequiel. Deus vem e mostra um método e um meio pelo qual ele restauraria, ele restituiria, ele ia reconstruir o povo de Israel. E ele vai e leva o profeta Ezequiel, nós vemos, quando estudamos sobre ele teve várias visões, e essa foi uma das visões, e ele leva um vale de ossos secos. Sabe, muitas vezes, olhando para o vale de ossos secos, nós vemos que o vale de ossos secos, às vezes, retrata a igreja. Às vezes ela está retratando a igreja, porque nós estamos vindo de um ano que passou com uma crise, ainda estamos ali, alguns ainda estão no meio dessa crise, outros já, eu essa semana até comentei, teve gente que eu já não vi mais desde 2019, teve uns que eu só vi pelas redes sociais, porque nós não vimos mais, aí acabaram se afastando, não se apartaram de Deus totalmente, mas foram se afastando. E isso começou a vir, então a gente vê que essa frieza, esse abandono espiritual, essa sequidão, estão às vezes em muitos de nós. Vem morte, alguns estão mortos já espiritualmente, outros estão doentes espiritualmente. Mas Deus, Ele quer fazer como Ele fez lá com o povo de Israel. Em nós, Ele quer soprar em nós o fôlego de vida. Talvez você olhe assim, não, mas eu não estou abandonado, não estou nada, eu estou com o Senhor. Talvez o vale dos ossos secos para você seja a tua família. Talvez o vale dos ossos secos, você se encontre no vale dos ossos secos, seja a tua liderança, o teu ministério. Talvez você está indo, você vai para o seu PG e você faz, mas você está meio desfalecendo. Talvez esse seja o vale dos seus ossos secos. Talvez o vale dos seus ossos secos seja o seu casamento que está desfalecendo, você não sabe mais o que fazer. Talvez seja os seus filhos. Talvez você esteja desanimado, você já não sabe mais o que fazer, sem esperança, querendo desistir de tudo, dizendo, ora vem Senhor Jesus, me leva, ou eu quero desistir, largar todo mundo aqui e ir embora e sumir. Você já passou por isso? Às vezes nós passamos por isso, mas ainda eu quero te dizer que você esteja no vale dos ossos secos. Deus, Ele é poderoso para trazer vida, para soprar a vida em você. E não é uma vida em abundância, a palavra de Deus diz. Talvez essa morte espiritual, ela está tentando te pegar. Talvez nós só estejamos na doença. Mas Deus, Ele é poderoso para vir com uma intervenção sobrenatural, para nos despertar, para nos reavivar. E para isso, como nós vemos ali, nós temos que analisar, nós precisamos dessa intervenção. Então primeiro eu tenho que entender que eu preciso de uma intervenção, que eu já não consigo mais nada. E nós vemos ali que Deus mostra para o profeta a situação onde eles viviam. E hoje Ele quer mostrar para nós a nossa situação real. Sabe que muitas vezes para que nós possamos mudar da onde nós estamos, da onde nós nos encontramos, do vale ou do deserto, nós temos que ver qual é a situação real da nossa vida. Muitas vezes nós nos enganamos e não sabemos a situação. Nós achamos que nós estamos numa vida boa com Deus, numa vida familiar bom, todo mundo tá tudo certo. Ninguém discute, ninguém fala nada, mas talvez você já desistiu de tudo. Você só está deixando, como diz a música, a vida te levar. E não é isso que o Senhor quer. Então nós temos que ter uma visão real da situação. Deus vem e mostra para ele a situação.
Ele vem e mostra para nós a situação. Ele nos mostra o problema. Ele nos faz enxergar esse problema. E Ele nos mostra a perspectiva que muitas vezes nós não conseguimos fazer nada, mas nós precisamos de uma interação divina. Nós precisamos de algo que venha dos céus. Então, num primeiro momento, Deus mostra ali, era um profeta, um ungido de Deus. Era alguém que Deus tinha levantado. E ele pergunta, para o profeta, será que é possível? E o profeta vê que através dele ele não traz vida. Não é o profeta que traz vida. Então ele está mostrando para ele assim que através do homem, o homem é impotente. Nós somos impotentes diante de Deus. É Deus que nos traz, é Deus que nos capacita. Então ele nos ensina que é importante primeiro nós reconhecermos a nossa impotência. Em primeiro lugar, onde nós estamos, Senhor, aqui eu não consigo. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua mão. Quando nós, como povo de Deus, entendemos o que somos, entendemos a nossa impotência, Deus vem e Ele faz, e Ele começa a fazer na nossa vida uma obra, e uma obra maravilhosa, uma obra extraordinária, pois o poder está nas mãos dEle. Ele vem e traz a palavra como ali, e Deus traz a ordem em meio ao caos. Talvez a sua vida se encontre um pouco de caos, não é um caos, aquele caos total, mas ela está caminhando para um caos. Deus vem e traz ordem ao caos. Mas essa mudança real, ela precisa do quê? De uma intervenção sobrenatural. O versículo 3 diz assim: Filho do homem, esses ossos secos poderão tornar a viver? Pare para pensar. Se ele pergunta para você, pergunta para você, Bruno, pode esses ossos tornar a ver? Que nessa? Não sei, Senhor. O profeta fala assim, ele prefere não responder, né? Ele fala assim, Senhor, Tu sabes. Pode ser que não reviva. Se nós formos ver durante a história, houve lá com o profeta Elias, Eliseu, a ressuscitação de pessoas que tinham morrido. Mas neste caso aqui, já não tinha mais nada, não tinha corpo, não tinha nada. Estavam ossos espalhados. E a palavra de Deus diz que não eram só ossos secos, eram ossos sequíssimos. Isso quer dizer que esses ossos estão quase voltando ao pó. Então o profeta diz assim, só Tu sabes, Senhor. Então o profeta, ele deposita a sua fé em Deus. Ele coloca a sua fé em Deus. Sabe, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e não cabem mais a nós. Senhor, Tu sabes, é a Tua vontade, é o Teu desejo, é como Tu tens planejado. Às vezes nós queremos fazer os nossos planos, mas Deus tem planos maiores para nós. Então o profeta coloca a sua fé aqui. E a fé é algo que ela tem que caminhar com o cristão. A fé é algo que ela tem que caminhar conosco, porque a fé é a capacidade de nos fazer enxergar além do problema. Ela é a capacidade de fazer nós enxergar uma perspectiva que vai mudar a nossa vida. E isso não vem por nós, isso vem pela mão de Deus. Mas aqui a morte, talvez haja morte, talvez espiritualmente. Você sabe como você define se você está morto espiritualmente? Eu vou te dar alguns pontos aqui. Um morto espiritual, ele não tem mais apetite. O morto, quando morre, não come mais. Espiritualmente, ele também não tem mais apetite. Ele não se alimenta mais da palavra. Ele não se alimenta mais, ele não tem mais sede de Deus, ele não procura mais a Deus, ele não tem saudade de Deus, ele não procura mais as coisas do alto e ele começa a focar em outras coisas. Ele começa a focar e o que atrai a ele são os prazeres do mundo. O que atrai a ele são as riquezas do mundo. Ele acaba, deixa para depois. O vir no culto acaba sendo cansativo. É algo que, eu nem queria ir, mas eu tenho que ir. Então você começa a ver que não gera, como o pastor Juliano falou, naquela expectativa de estar na presença de Deus, aquela expectativa de estar reunido com os irmãos, aquela expectativa de estar todos juntos diante de Deus. Esse é um morto espiritual. Ele também é insensível, porque muitas vezes Deus está falando através da palavra, através dos louvores, mas ele não está ouvindo. Deus vem e exorta, levanta uma pessoa lá no PG, levanta uma pessoa que está falando com ele, mas ele não escuta. Ele ouve, mas não escuta, ele não faz para esse caminho, ele não vai pelo caminho de Deus, ele não se constrange mais com o amor de Deus, e também não se constrange, ele começa até a pensar, será que existe mesmo inferno? Será que existe mesmo Deus? Isso começa a vir várias coisas na sua cabeça, mas o morto também, ele não tem ação.
O morto espiritual, ele não se levanta, ele já não quer mais fazer as coisas para Deus, ele começa a abandonar devagarinho. Aí veio a pandemia, ai, graças a Deus, agora eu nem preciso dar uma desculpa, pastor, que eu vou entregar. Não é assim? Eu nem preciso dar uma desculpa que não tem mais isso aqui para fazer. Ai, glória, ele acha que é uma intervenção do céu. Acho que Deus que colocou ali para ele descansar. Pode ter aproveitado o descanso, mas agora é a hora de levantar. Ou agora é a hora de pegar e ir atrás e estar nesse exército que Deus colocou para nós. Ele já não tem esse morto espiritual, já não tem mais tempo. Aí ele começa, não tem mais, não dá, agora não dá. Ele não arruma, não se organiza. E um morto espiritual, ele tem ausência de vida. A gente vê que os mortos, eles não têm mais vida. E muitas vezes espiritualmente nós não temos vida. Israel não tinha mais vida. Talvez hoje, espiritualmente, você esteja indo para uma morte espiritual em alguma área da sua vida. Talvez haja maridos mortos, esposas mortas, filhos mortos. Mas eu quero dizer que Deus quer soprar o fôlego de vida e trazer vida a esses mortos. E Deus usa aqui, nós vemos que Deus usa os instrumentos para revitalizar, para restaurar. Quando nós olhamos a palavra de Deus, desde lá do Gênesis, tudo é movido pela palavra. Então a primeira coisa, o primeiro instrumento, a primeira arma, e se nós formos ver lá depois em Efésios também fala que é uma arma de guerra que Deus coloca para que haja restauração na nossa vida, para que haja vida em nós, é a palavra de Deus. Nós temos a primeira coisa que Deus fala ali no versículo 4, ele diz assim: profetiza a estes ossos, ossos secos, ouvi a... O que está escrito na tua Bíblia? Vou perguntar de novo, tá? Ossos secos, ouvi a... De quem? Do Senhor. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Robson, não é a palavra do pastor Juliano. É a palavra do Senhor. Nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Nós temos que observar que, como eu falei, toda a palavra de Deus, desde a criação, o poder está na palavra. Deus falava antes através dos profetas. Deus levantou profetas, cada tempo foi algo que Deus preparou. Mas hoje Ele fala através de onde? Da palavra. Ele fala através da palavra. Ele chama os mortos ali pela sua palavra. A palavra é um instrumento que Deus usa. Mas hoje há muitos que abandonaram a palavra. Muitos que não querem ouvir mais a palavra. Há pregações que não tem mais a ver com a palavra. Há pessoas que têm pregado que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas com doutrinas do homem. Tem coisas que o homem faz, que ele estabeleceu e não é mais o que Deus diz. E tem gente que não procura mais a palavra, mas procura ouvir pessoas, porque... Não sei porquê, mas eu acredito que ela não quer se aprofundar e é mais fácil. O fulano falou, o pastor tal falou, mas fulano falou. Querido, vá olhar na palavra, Deus já deixou tudo aqui, escrito. Deus já deixou tudo aquilo que é para nós, a nossa via de regra. Aquilo que nós temos que fazer está aqui na palavra. Nós temos que voltar à palavra, nós temos que voltar a ter um relacionamento com a palavra. Nós temos que colocar essa palavra para dentro de nós, não apenas caminhar com ela, ou quando a gente vem na igreja trazer ela, agora não se usa muito, antigamente todo mundo trazia muito embaixo do braço, mas não é isso, não é ela aqui fora, mas ela dentro. Nós vemos que existem versículos que dizem assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isso que Deus quer, nós temos que escondê-la dentro do nosso coração. Nós temos que trazer ela. Nós muitas vezes queremos o mover de Deus, nós queremos que Deus venha sobre nós queremos restauração, mas a verdadeira restauração vem através da palavra. Tiago 1:21 diz assim: livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que nos salva é a palavra. A palavra, ela tem o poder de nos restaurar em todos os níveis. No nível emocional, no nível espiritual, no nível do nosso corpo, ela nos restaura. Então nós temos que colocar essa palavra para dentro. Nós temos que cada vez mais nos expor a essa palavra. Precisamos ser lavados pela palavra. Nós precisamos ter essa palavra. Muitas vezes nós estamos anêmicos da palavra de Deus. E quando nós estamos anêmicos, nós começamos a adoecer.
E a anemia é algo que ela é silenciosa, você já percebeu? Ela é algo que não vem e ela vai se transformando em outras doenças e muitas vezes ela pode levar até a morte. E isso só é feito, nós só constatamos, fisicamente a anemia através de um exame. Então você tem que fazer um autoexame. Como você está? Como está seu relacionamento com a palavra de Deus? Não estou falando para você que toda manhã você tem que levantar e ler a palavra e vocês têm que estar ali só por ler. Não, eu vou ler porque agora se eu não ler, daí eu não tenho a palavra. Não é a tua performance, mas a disposição do teu coração. A disposição que o teu coração está de você se relacionar com essa palavra, de você estar com essa palavra. A palavra de Deus é poder para a salvação. A palavra de Deus é que vem e que transforma. Quando nós estamos aqui, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Só que só palavras não adianta. Nós precisamos da ação e do poder do Espírito Santo. A restauração, muitas vezes nós pedimos a Deus. Deus me renova, me restaura. Deus vem, me lava. O Senhor vem, Ele é misericordioso. Mas nós estamos procurando algo sobrenatural. Ou que alguém venha e fale. Eis que estou falando com você, meu filho. Ou lá, a irmã que dá a revelação. O outro que dá não sei o quê. Mas Deus quer falar com a nossa palavra, através da palavra. A restauração espiritual vem pela palavra. Porque ela é viva por si própria. Ela é poderosa e não falha. Então você quer restauração, você quer renovação na sua vida, você quer mudar de lugar onde você está, você quer crescer, é através da palavra. É a palavra de Deus que nos renova. João 17:17 diz assim que santifica-os na tua verdade, espera lá que agora eu esqueci, está lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra quer ser santificado? Ai, Senhor, eu quero ser santo. Através da palavra. A palavra nos leva à santificação. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Então o que traz luz é a palavra. Então nós temos que estar mergulhados nessa palavra. Conhecer cada vez mais. Porque através dela nós temos um relacionamento com Deus. E Deus é um Deus relacional. Ele não escreveu apenas um livro por escrever. Ele não escreveu algo, é um manual que ninguém lê. É um manual que todos passam por dificuldades, muitos passam por dificuldades e não sabem a instrução que tem ali. Esse é o nosso livro de instrução. Esse é o nosso livro que nós temos que estar mergulhados nele. Mas também não é só isso que Deus traz ali para que nós possamos, um instrumento de Deus para nós, mas o Espírito Santo. A partir do versículo 4, se você olhar na sua Bíblia, há uma ênfase no Espírito. Ele diz: profetize aos ossos. Deus faz algo paralelo com a criação. Lá na criação não tinha vida, Deus criou um boneco, mas Ele teve que o quê? Soprar o fôlego de vida. E aqui Deus faz um paralelo, está mostrando para eles: eu sou o mesmo Deus que fiz lá na criação. O mesmo Deus que soprou, eu vou soprar de novo aqui o meu espírito e vou colocar vida. Deus coloca essa vida. Deus está falando. Deus tinha o profeta ali, Ele estava usando o profeta, mas não foi a palavra do profeta que fez os ossos ressurgir. Foi o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito que se encontra na palavra do profeta e não o profeta. Não quer dizer o que o profeta fala ou quem ora por mim, mas é o Espírito Santo que faz a ação. É o Espírito Santo que traz. Nós às vezes temos que desconstruir isso, que eu só vou pedir ali para o pastor Juliano, porque ele é mais assim, mais de fé, a oração. Vou pedir para o fulano que aqui se pedir dá. Não é isso, gente. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos que desconstruir. Existem tantas pessoas que foram ungidas, mas não tem mais o Espírito Santo. Não tem o poder. Nós vemos isso através até mesmo da Bíblia, onde Saul foi ungido, não era ungido de Deus, mas o Espírito de Deus não estava mais sobre ele, tinha se afastado dele. Então nós temos que prestar atenção nisso. O versículo 5 diz que quando o Espírito soprou, os ossos se levantaram, receberam vida. No versículo 9 vai dizer que veio e soprou sobre os ossos secos e eles se levantaram com vida. Então o Espírito está soprando. Versículo 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Sabe, precisamos trazer para a nossa vida o Espírito Santo.
Precisamos trazer o Espírito Santo para a nossa vida. Precisamos dele, precisamos que ele sopre em nós, para que nós possamos levantar do lugar onde estamos caídos. Para que ele possa nos ressuscitar de onde estamos. É só no Espírito Santo. Senão não passamos de um museu se nós não tivermos o Espírito Santo. Temos muitas histórias, muitas experiências, mas não passam disso se o Espírito Santo não estiver operando em nós. E há um processo de restauração, nós vamos ver continuando ali. E este processo, ele é uma organização de uma estrutura, é uma organização dos ossos. Então, há um ruído, um ajuntamento, tendões, a carne e a pele tinham uma estrutura. Eles já estavam com estrutura, eles pareciam gente, mas não eram gente. Porque faltava o quê? O sopro do Espírito Santo. Talvez você esteja andando, parece gente, parece que é filho de Deus, está falando tudo que nós falamos, os filhos de Deus, os cristãos falam fluentemente ali, né? Eu falo o evangeliquez correto ali, fala fluente, mas não tem o sopro de vida, não tem o sopro do Espírito Santo. Se atente a isso se você está com o sopro do Espírito Santo. Talvez você deixou aquela chama morrer, a chama do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é ele que vem e entra, e é só pelo Espírito Santo que nós somos renovados. É só pelo Espírito Santo que nós somos regenerados. É só ele que restaura a nossa alma. É só ele que transforma a nossa vida. É só o Espírito Santo que nos traz restauração. Não adianta nós queremos fazer sozinho, traçarmos metas de leitura, metas de oração, tempo de oração, vou orar 1 hora, vou jejuar 10 dias, 40 dias. Se o Espírito Santo não estiver, você só passou fome, você não só leu, só adquiriu conhecimento e nada transforma na sua vida. É o Espírito Santo que vem e transforma. Eu tenho que ter a leitura da palavra? Sim. Eu tenho que ter o meu tempo de oração? Sim. Eu tenho que fazer o meu jejum? Sim. Mas se não tiver a ação do Espírito Santo, não passo apenas de ações e coisas. Então nós temos que ter isso. Tome cuidado para que você não torne às vezes um morto-vivo. Tem toda a estrutura, mas está faltando algo. E esse algo é o Espírito Santo. É o mais importante. Porque sem o Espírito Santo não há vida. Sem o Espírito Santo não há vida. Peço para que o Espírito Santo, se você se encontra em alguma situação hoje, peço que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Peço que ele venha e venha renovar a sua vida, venha restaurar. Mas essa restauração, ela tem um resultado. Nós vemos aqui que ele vai falando e há resultados aqui. Não é apenas vem e acontece isso, vamos embora. O Espírito Santo agora soprou em mim, agora eu estou legal. Mas isso há resultados, há algo que ao longo da nossa vida nós vamos demonstrar. Quando ele vem sobre a nossa vida, há algo que demonstra. Então, ele diz assim que os ossos secos, versículo 10, passaram a viver e se puseram em pé como um exército. Deus pode nos levantar. Hoje, Deus pode te levantar. Da onde você está? Da onde você se encontra? Ele pode te levantar. Da onde você, no vale que você se encontra, no deserto que você se encontra, Ele pode te levantar. Ele pode te dar um novo coração. Ele pode te dar um novo propósito. Ele pode te dar um novo ânimo. Ele pode te dar uma nova esperança. Mas essa obra só é feita através do Espírito Santo. Ela é feita através do Senhor. Os ossos secos, no versículo 12 e 13, diz assim que eles saíram da sepultura. Talvez você criou uma sepultura existencial. Talvez você tenha criado uma sepultura existencial. Eu quero te dizer que não importa a sepultura que você se encontra. Não importa a sepultura, às vezes, de tristeza, depressão. Talvez a crise te levou a esse aprofundamento. Eu quero te dizer que não há sepultura que você se encontre, que o Espírito Santo, que Deus não possa te tirar. E hoje o Espírito Santo, ele pode quebrar todo o poder de qualquer cadeia, como foi cantado aqui, para te libertar. Ele pode quebrar todo o poder de toda a cadeia e trazer vida. Tudo aquilo, toda a morte que veio, todo o espírito de morte que veio sobre você, ele é poderoso para soprar e soprar vida. Para afastar, tirar, trocar as tuas vestes. As vestes mortuárias por vestes novas, vestes limpas, vestes cheias de vida. E o versículos 6, 13 e 14, nós aprendemos que quando há o sopro de vida, nós temos uma profunda experiência com Deus.
Nós temos algo, não é algo superficial. Diz assim, versículo 6 ali, então sabereis que eu sou o Senhor. Talvez você se encontre em um momento que você não sabe por que você está passando. Mas se você se voltar, como diz o profeta, Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Tu tens o poder de me tirar daqui. Tu tens, Senhor, só tu podes, Senhor, eu não posso, de mim não vem nada. Se você já reconheceu, agora é para que você saiba que Ele é um Deus. Que Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer fazer Senhor da sua vida. Ele quer abrir as sepulturas e fazer dela sair vida. Sair a tua vida, que a tua vida venha cheia do Espírito Santo. E ele diz assim, porém em vós o meu Espírito, e farei e vos estabelecerei na vossa própria terra. Você quer se estabelecer? É Deus que vai te estabelecer, através do Espírito Santo. Ele que te estabelece. E quando nós lemos aqui Ezequiel 37, nós vemos morte, nós vemos tudo isso. E nós vamos lá para Efésios 2:1, que Paulo diz assim, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Muitas vezes nós estamos mortos, nós achamos que somos filhos obedientes, mas não somos. Às vezes não estamos fazendo o que Deus mandou nós fazer. Às vezes não estamos obedecendo na esfera que deveríamos obedecer. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, Ele quer nos fazer voltar a uma obediência. Para que isso, quando Deus levou Ezequiel ao vale, havia um plano, um propósito. E hoje eu creio que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Talvez você se encontre num vale, talvez você se encontre submerso em uma tristeza, uma depressão, uma doença na sua família, com um marido, com esposa, com filhos. Mas Deus é poderoso para te tirar. Deus é todo poderoso para vir e te resgatar. Porque o propósito dele, os planos dele não podem ser frustrados. Os planos dele não podem ser frustrados. E ele quer fazer de você um exército. Ele não vai apenas vir e te dar e te estabelecer apenas por isso. Mas ele quer fazer de você um exército. E ele quer que você esteja dentro desse exército que ele está preparando. Nós temos que nos reestruturar. Nós temos que voltar. E como nós vimos ali, Deus mostra para eles, como no início, como no Gênesis, que Ele soprou, não havia vida, e Ele soprou. E muitas vezes é onde nós caímos. Nós temos que parar, pensar, analisar e voltar ao início. Voltar aonde nós estávamos, para que nós possamos recomeçar. Porque tem que ter uma estrutura. Sem estrutura, não há crescimento. Quando não existe estrutura, não há crescimento. Então nós vimos aqui que Ele faz toda uma estrutura. E nós precisamos ser estruturados. Nós precisamos ter estruturas para que nós possamos crescer. Para que nós possamos crescer com Deus, para que nós possamos crescer nele, nós temos que ter estrutura. Peça para que o Senhor te volte às estruturas originais. Nós temos que voltar às nossas estruturas originais. Voltar à palavra de Deus. Voltar à obediência. Será que esse cenário que você se encontra, eu não sei o que é. Ele pode ser mudado? Talvez você já tentou de tudo. Pelas suas mãos, ele não pode ser mudado. Talvez você já falou palavras, mas foram palavras tuas. Você pensou, não, agora eu vou naquela autoridade, eu vou profetizar, eu vou. Mas foram apenas meras palavras. Tem que ser com a ação do Espírito Santo. E hoje é tempo de nós nos arrependermos. Muitas vezes quando nós ouvimos essa palavra, nós ouvimos restituição e restauração de bens, de sonhos. E eu creio que o Senhor pode fazer isso. Mas hoje eu quero te convidar a uma reflexão. Não de restauração disso, mas de restauração pelo teu amor. De restauração pelo teu amor pela palavra de Deus. Pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Eu quero te convidar você a voltar àquilo que você era. Lembra quando você era, quando você chegou para Jesus? Você queria fazer tantas coisas, mas às vezes não deixavam, porque você ainda estava crescendo, era como uma criança espiritual. Aí você reclamava, mas não me deixam fazer isso.
talvez você tenha que voltar àquilo que você queria, aquele desejo profundo, que aquele foi aquele amor que você entendeu, que Jesus veio, deu por você, Ele fez tudo na sua vida, e agora é a tua vez de fazer o tudo por Ele, de entregar o tudo por Ele. Eu quero te convidar você a pensar no zelo da palavra, no teu zelo de tempo com Deus. Nós temos que voltar a isso. Nós pedimos tanto para Deus: ai, Senhor, renova, nos restaura, vem com teu avivamento. O avivamento vem através da palavra, o avivamento vem através da verdade. Nós temos que retornar a essa verdade que é a palavra de Deus. Sabe, não importa a dimensão do problema que você se encontre, não importa o vale que você esteja, o Espírito Santo é o Espírito que traz a vida da restauração. Coloca a sua vida diante do Senhor. Como diz a pastora Sueli, você responde essa palavra?